Queridos, a graça e a paz de Jesus Cristo, o Senhor da Igreja. Irmãos, antes de começarmos a exposição da Palavra de Deus, eu quero agradecer a oferta que os irmãos colaboraram para Mateus, para a Angélica, que estão trabalhando no sertão de Pernambuco, com a comunidade Aticuns. Eu vinha todos os sábados aqui, encorajando a igreja a ter esse privilégio de usar os recursos que não é seu, mas é os recursos que Deus te dá, para colocar e devolver para a glória dele. E glória a Deus, irmãos. Glória a Deus que essa comunidade, Deus moveu o coração dos irmãos, os irmãos colaboraram. Eu fico muito feliz porque essa comunidade pequena, mas tem feito diferença na vida de pessoas que estão lá fora, e esse é o detalhe, não traz benefício algum do ponto de vista físico para a nossa comunidade, mas a eternidade há de revelar tudo isso. E fazemos isso com o único objetivo, o avanço do reino de Deus e para a glória de Deus. Queridos, possamos abrir a nossa Bíblia em 2 de Pedro, capítulo 2. Nós iremos meditar dos versos 17 até o versículo de número 22. Como faz semanas do último sermão aqui em Pedro 2, eu vou recapitular o que nós estudamos. Para o que nós estudaremos hoje. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versos do 17 até o versículo 22, ou seja, até o final do capítulo. Irmãos, qual é a tônica de Pedro nessa segunda epístola? Lembrando que ele está escrevendo essa segunda epístola para o mesmo público de 1 de Pedro. Quem são as 12 tribos dispersas na Capadócia, Betínia, Ásia e tal, que ficava na atual Turquia. E na primeira carta, ele usa um adjetivo para falar daquele público de peregrino, forasteiros, estrangeiros. E agora, irmãos, ele escrevendo essa última carta, essa segunda carta dele, ele já está prestes de morrer, já está velho, veterano. Ele aqui faz uma coisa interessante, ele exorta os irmãos a crescer na graça do conhecimento. E aqui no capítulo 2, o assunto é falsos mestres, mas ele está mandando a gente crescer na graça e no conhecimento acerca dos falsos mestres, para termos sensibilidades e discernimento daquilo que é uma heterodoxia, ou seja, é uma doutrina errada, é uma heresia. Quando Pedro entra no capítulo 2, nós estudamos, o primeiro sermão do capítulo 2 foi dos versos 1 a 3. E dos versos 1 a 3, Pedro traz primeiro uma notícia ruim, que é, irmãos, vai surgir, não é que talvez aconteça não, irá eclodir dentro da igreja hereges. Vão surgir dentro do seio da igreja falsos mestres. Se em 1 de Pedro a tônica era dos ataques vindo de fora para dentro, em 2 de Pedro o ataque é dentro da igreja. E aí, irmãos, o que é que acontece? Pedro está dizendo dos versos 1 a 3 sobre as heresias que iriam surgir. Que Jesus já tinha dito também que teríamos lobos em pele de cordeiro. E Paulo também, se despedindo da igreja de Éfeso, ele fala também que depois da ausência dele, lobos invadiriam o seio da igreja. E aí Pedro diz que esses falsos mestres
surgiria dentro da igreja, trazendo heresias destruidoras. De que forma? Dissimulada, sorrateira, secretamente. Aí, no segundo sermão que nós vimos, foi dos versos 4 ao 9. E dos versos 4 ao 9, nós vimos Pedro dizendo assim, olha, Deus vai castigar os falsos mestres. E ele vai mostrar ao longo da história como Pedro, como Deus é expert em condenar aqueles que se rebelam contra ele e salvar os piedosos. E ele dá 3 exemplos. Primeiro, da rebelião dos anjos, que o que é que ele fez? Ele condenou Satanás e a corja, que se rebelaram, mas ele poupou e manteve os anjos fiéis. Depois Pedro sai da rebelião dos anjos e entra na história do dilúvio, onde aqueles que, rebeldes contumazes, não se arrependeram, Deus mandou o dilúvio, ou seja, castigou os ímpios e preservou os justos. Quem? Noé e a sua família. 8 pessoas. E aí o terceiro e último exemplo que ele vai trazer é de Sodoma e Gomorra, que Deus preservou e sua família e castigou as 2 cidades, reduzindo-as às cinzas. Aí no terceiro sermão, semana retrasada, antes de Mateus vir para cá, nós vimos o caráter deplorável dos falsos mestres. Como é a conduta dele? Pedro chama eles de animais irracionais, avarentos, os olhos cheios de adultério. E Pedro diz assim, esses falsos mestres aqui, eles se desviaram e trilharam o caminho de Balaão. E sabem que Balaão, no Antigo Testamento, era um bruxo, na verdade, ali no mar Mediterrâneo, naquela região ali. E, na verdade, por causa de... Eles sabem que o povo dos judeus era o povo da aliança, a pedido de um rei, disse assim, amaldiçoa esse povo. Ele disse, o povo da aliança é o povo do Senhor. E aí o rei derramou dinheiro, e por causa do dinheiro, não abençoou o povo de Deus, mas amaldiçoou. O que é que aconteceu? Simplesmente. E o rei, com aquilo. Então o que é que acontece? Ele amaldiçoar, Deus estratégia, qual? Olha, eu tenho uma estratégia para desviar esse povo. Empurra mulheres pagãs, no meio deles. E aí surge sincretismo religioso. Elas vão levar ele a adorar outro Deus, etc. E agora nós vamos terminar. Pedro faz uma lição da degradação moral deles, que Pedro vai dizer que os olhos deles são cheios de adultério, né? Ele vai sair da degradação para as implicações dessa degradação moral. E Pedro seguem esses falsos mestres. Vamos ler aqui dos versos 17 versículo 22. Versos 17 até o versículo 22. Posso ler? Diz assim a palavra de Deus. Esses homens, no capítulo do versículo 1, esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. Lhe está reservada palavras de arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem, quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que domina, que o domina.
escapado das contaminações do mundo por conhecimento do nosso Senhor e Salvador Cristo, encontraram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, e estão em pior estado do que do princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido voltarem que lhes foi transmitido. Confirmaram que é verdadeiro o provérbio. O cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se. Queridos irmãos, esse é o resultado deplorável daquilo a palavra de Deus. Nós, irmãos, muitas vezes vemos esses pastores teólogos da teologia da prosperidade dizendo coisas absurdas como Valdomiro, como aquele monstro de várias cabeças que é a Universal, porque na realidade a Universal é um monstro de várias cabeças, tem elementos espíritas ali dentro, tem elementos de matriz africana, tem elemento do catolicismo e do protestantismo. E eu só estou citando esses, mas tantos outros aí. E nós vemos isso e temos a impressão de que Deus não faz nada porque Deus não castiga. Só que Pedro está dizendo que a escuridão das trevas lhe estão reservadas. Porque Deus não age no nosso tempo, irmãos. Ele age no tempo dele. E nessa porção nós vamos ver as implicações de uma vida que esses falsos mestres levam e também a total decepção daqueles que confiam neles. Em primeiro lugar, Pedro vai nos mostrar que os falsos mestres que estão de Bíblia à mão, e eu quero deixar bem claro aqui, enfatizar o que eu enfatizei nos últimos sermões, irmãos, ele não está falando aqui de seitas foras aí. Ele não está falando de testemunho de Jeová, ele não está falando de nada, ele está falando de pessoas dentro da igreja. E a primeira coisa que Pedro destaca nos falsos mestres, de acordo com o versículo 17, é que os falsos mestres não cumprem o que promete. Eles não têm o que promete. Leia comigo os versos 17, por favor. Esses homens quem? Dos versos 1. Esses homens que ele chamou de nódoas e manchas, esses homens que ele diz que estão com os olhos cheios de adultério, de acordo com os versículos anteriores, ele diz, esses homens são quem? Fontes sem o quê, irmãos? Fontes sem águas. E névoas impelidas pelo quê? A Bíblia diz, impelidas pela tempestade. Vamos pegar essas duas metáforas aqui que Pedro usa. Fontes sem águas e névoas impelidas pela tempestade. Pedro está aqui comparando os falsos mestres a uma fonte sem água. Os necessitados que buscam refrigério e alívio para a sua sede espiritual não encontram nada. Vão ali na tentativa de beber da água da vida, de se alimentar, de ter alguma palavra de Deus, de ter alguma coisa para o anelo e o anseio do seu coração. E o que encontra é fonte sem água, irmãos. Eles prometem, mas não entregam o que prometem. E Pedro, ele descreve quem são essas pessoas. E ele descreve, e aí nós podemos entender, irmãos, por quê? É que esses falsos mestres, eles conseguem convencer as pessoas. Por que é que eles convencem os inconstantes?
Porque eles têm aparência. Eles têm aparência, irmãos. Só que é uma mera aparência. E parece que se eu for lá, eu vou beber, porque eles são uma fonte. A linguagem aqui no original é deserto mesmo. É uma fonte no deserto. A linguagem que está sendo usada é um deserto, onde você está ali sedento, morrendo de sede, e avista um poço. E ao avistar o poço, você diz: ali eu vou matar a minha sede. Que maravilha! Eu estava aqui morrendo de sede, no deserto, e agora que eu achava que não tinha água, não tinha solução para mim, e ali surge um poço. Então, de fato, eles vão convencer as pessoas de que tem água para elas. E essas pessoas vão seguindo, as pessoas vão atrás com esse pensamento, vão abraçar esse pensamento, essa ideia, vão comprar as suas visões, porque essa visão dele cai bem, faz sentido, e porque satisfaz. Então eles dizem: olha, aqui tem uma fonte para você. E as pessoas vão a milhões para lá. E aí, irmãos, na verdade, Pedro diz aqui que eles são fonte sem água. Fonte sem água, irmãos. É uma fonte seca. E de todo jeito você vai morrer ali. Queridos, você pode ficar numa fonte seca, você pode brincar ali. Geralmente aquelas fontes têm uma corda com um balde para você descer o balde daquela fonte ali. Você pode ficar pendurado naquela corda, mas você vai morrer de sede. Então ele usa também a linguagem aqui do poço. É isso que os falsos mestres fazem. As pessoas dizem: ali tem uma fonte, só que ali apenas tem uma aparência. Parece que nós vamos encontrar Cristo ali. Parece que aquela igreja ali, que na verdade é sinagoga de Satanás, ali tem o que eu quero. Parece, ao meu ver, uma coisa séria. Eu acho que Deus está ali, e elas afluem para lá. E quando chega lá, irmãos, o que só encontra é uma cisterna seca. E as almas ficam sedentas e morrem lá mesmo. E aí Pedro sai dessa primeira metáfora aqui, esses homens são fontes sem água, e ele usa uma segunda, névoas impelidas pela tempestade. Pedro diz que elas são névoas impelidas por temporal. Então, irmão, você agora viu que não tem água na fonte, descobriu que não tem água na fonte, aí você olha para o céu e o que é que você vê? Você vê nuvens no horizonte, nuvens negras vindo, e diz: eita, essas nuvens estão carregadas. Agora eu sei que vai cair um pé d'água, vai cair um toró, para usar a nossa linguagem nordestina. Essas nuvens estão carregadas. E sabe o que é que Pedro diz acerca desses falsos mestres? Que aparentam ser essa nuvem cheia de água. Pedro diz: eles são como névoas impelidas por temporal. Não tem água, irmãos. É só aparência. A aparência é palatável, é agradável, passa a sensação de credibilidade. Mas não tem água também igual à fonte. Ou seja, aquela pessoa quebrou a cara de novo. Meu Deus, eu vim aqui achando que ia ter alguma coisa. Me mandaram até fazer uma corrente, fazer um pacto, fazer uma espécie de contrato com Deus. Me prometeram tal coisa. E eu pensava que ia ser dessa vez, e mais uma vez quebrou a cara.
aquela pessoa está frustrada de novo, aquela pessoa continua cedendo de novo. E aí ela vai para outro local, que é prometido outras coisas para ela. Ela diz, dessa vez vai. Tem uma corrente santa, tem uma fogueira, tem sei lá o que foi, irmãos. Não desista, Deus tem algo para você. E aquilo vai prendendo e não sai do lugar. E aí as pessoas vão a milhares, ficam procurando fontes e mais fontes, nuvens escuras, para ver se lá tem água, e ela vai continuar dando voltas e voltas e não vai chegar em nenhum lugar. Sempre frustração, sempre se magoando em sua vida, no seu coração, até que morra completamente. É assim a vida dos que seguem os falsos mestres. É lamentável, irmãos. É lamentável. Pegue, por exemplo, a teologia da prosperidade que foi disseminada, que tem várias aí, né? Mas vamos pegar o grande monstro, que é a universal. E tem a fogueira, mas tem uma coisa que está me fugindo na mente, eu estou querendo lembrar. Eu não sei se é a corrente. Qual é aquele negócio que você faz o pacto, aí se você faltar um dia, volta para o lugar de sempre. Eu não sei se é a corrente, é um nome que se dá. E as pessoas ficam ali. E, irmãos, os falsos mestres, eles são essas névoas, eles são essas nuvens impelidas por temporal. Eu não estou dizendo, irmãos, tem vários, eu estou pegando um exemplo. Tem outros. Só promessas, promessas. E as pessoas sedentas. Porque nós somos um povo que esperamos promessas. Nós gostamos de promessas. Veja quando surge um político aí prometendo tudo. Veja um fenômeno, por exemplo, de Pablo Marçal em São Paulo. Ali eu estou pegando um exemplo político, tá? É névoas, irmãos. Silas Malafaia, trazendo para o nosso contexto. Toda essa galera aí. As nuvens prometem chuvas para uma terra há muito tempo castigada pela seca. Mas se elas prometem, mas sabe o que acontece? Elas são levadas embora pelo vento. E o que é que deixa o povo sem esperança e sem água para saciar sua sede? É isso que os falsos mestres fazem, irmãos. E nós somos um povo que nós gostamos de ter uma esperança messiânica em coisas que não é o Messias, não é Jesus. E para esses charlatões aqui, religiosos, sabe o que é que Pedro diz? Estão reservadas as mais densas trevas. Veja no final do versículo 17. A escuridão das trevas lhe está o que, irmãos? Sabe o que é isso? Inferno eterno, perdição eterna, irmãos. Castigo eterno, choro e ranger de dentes. Se bem que os falsos mestres já de outras, porque interessante aqui, quando nós falamos de falsos mestres, nós achamos que os falsos mestres, eles só têm uma vertente. Tem vários, irmãos. Inclusive, eles se degladiam entre si. E o principal erro nosso, que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento dos falsos mestres, é que nós achamos que os falsos mestres só falam mentira. Já começa por aí. Porque os falsos mestres, eles falam verdades, irmãos, e coisas com lógica e coisas verdadeiras. É por isso que é engano. O problema do engano, sabe qual é? É que ele engana. E o problema é que o enganado não sabe que está sendo enganado. Esse é o principal engodo. E Pedro diz para eles, a escuridão das trevas lhe estão reservados. E muitos desses já negam a escuridão das trevas, como Ed René, como Ricardo Godinho, como Caio Fábio, por exemplo. Já não existe uma punição eterna. Eles se passam por ministro do Evangelho, quando na verdade não tem nenhuma boa nova para oferecer. Quem os procura receber, aí diz assim, eu vou atrás deles porque eles têm pão para mim. E eles voltam para casa com uma pedra.
A pena por esse engano, sabe o que é? A eternidade da negridão das trevas. Essa semana eu vi o Instagram de Kleber Lucas e o cara dizendo, tu lá é pastor? E eu concordo com o cara que disse isso. E aí ele disse, não, você acha que não, eu sou. Aí vê o engodo dele. Eu pelo menos faço as coisas sem querer receber nada em troca pelo bem. 5 casamentos já. 5. O Timóteo fala que tem que ser ministro de uma só mulher, cordato, tal. 5. O 4º casamento ele beijou a boca de uma fã. Disse, não, mas eu não transei não, só foi um beijo na boca. Então, irmãos, é muito fácil você identificar esses camaradas. 5 casamentos. Será que ele era o alecrim dourado e as 5 mulheres não prestavam? Está pastoreando. Os falsos mestres se apresentam como verdadeiras fontes de vida, mas estão secos, irmãos. Esta é uma figura da natureza insatisfatória da falsa doutrina. A pessoa chega a ela como se fosse uma fonte emocionante e descobre que ali não existe água. Irmãos, só um contato com Cristo, a água da vida, é que o homem encontrará satisfação permanente. E isto possibilitará que ele derrame no íntimo do seu ser a água que satisfará os sedentos em derredor. Ontem à tarde eu fui chamado para ir num local aí, onde a dona do local tinha possivelmente ficado possessa. E eu estava atarefado, justamente com esse sermão, eu disse, eu tenho que ir lá. E vim aqui, por trás do Shopping Difusora, e eu disse a ela, eu digo, olha, tu pode ter religião, e ela tinha uma pessoa extremamente inteligente de verdade. Eu digo, olha, sabe como é que tu vai ficar livre dessa tua perturbação? Eu vou deixar de dar a volta, eu vou logo no ponto central. Tu precisa ter um contato direto com Cristo. Porque tu és religiosa, mas tu não tem Cristo como teu Salvador. Enquanto tu não abrir o coração para Cristo, e outra coisa, tu não precisa, ela nunca veio aqui, eu digo, tu não nem precisa botar os pés lá na igreja amanhã, que eu vou estar pregando, aqui mesmo, ou na tua casa, onde for, tu precisa ter um contato pessoal, íntimo com Cristo, porque agora tu só tem rituais a cumprir. Irmãos, são pessoas que têm contato com a religiosidade, mas não beberam da água da vida, tão sedentas. Imagem de Cristo não, né? Imagem de alguém ali que se diz Cristo. Só que a imagem do Espírito Santo com a pomba, eu digo, meu Deus, a imagem do Espírito Santo. Tem esse contato, irmãos. É uma espiritualidade para fora. Nem espiritualidade é, na verdade. É uma religiosidade perdida, sendo moradia das trevas. E essa segunda figura que ele trata aqui da neve impelida pelo vento, nós podemos entendê-la melhor quando comparado com a figura usada por Judas. Judas diz, eles são nuvens sem águas, impelidas por o vento. Judas, versículo 12, diz isso. Uma nuvem sempre traz esperança pela chuva, para que dali brote planta, frutíferas. Quando a nuvem passa e não derrama chuva, o agricultor ele fica com o coração triste, frustrado e perde a lavoura. Trazendo para o lado espiritual é a mesma coisa. Quantas pessoas, irmãos, estão aí, feito Paulo diz, levado por todo o vento de doutrina. Esses mestres lembram o temporal de vento, que passa e leva as nuvens embora sem água. Assim, esses hereges, eles causam uma comoção dentro de uma comunidade, mas não oferecem nada que seja substancial e que valha a pena. Se a fonte é seca, vai oferecer o quê? Irmãos, ninguém oferece Cristo, ninguém oferece nada de espiritual a alguém, se ele já não esteja sendo alimentado pelo próprio Cristo. Como é que eu ofereço algo se eu não sou nutrido? Jesus disse, olha, eu sou a videira, faz os ramos. Quem tiver em mim vai dar o quê?
Fruto, mas vai dar fruto por quê? Porque está nele, recebendo da seiva, do caule, ali todos os nutrientes. O cara não dá o que não tem. E de certa forma, irmãos, eles cultivam o desânimo. Porque os falsos mestres prometem o que não podem cumprir. Porque conduzem seus seguidores a caminho de trevas. Eles mesmos são sentenciados por Deus à negridão das trevas. Em vez de trevas momentâneas, que os falsos mestres agora espalham, para eles estão preparadas as mais densas trevas, grossas trevas e eternas. A outra coisa que Pedro fala aqui sobre esses falsos mestres são que os falsos mestres são enganadores que afastam as pessoas de Deus. Veja o início dos versículos 18. Pois eles quem? Os falsos mestres, com palavras de vaidosa arrogância. Eu vou parar logo por aqui. Palavras de vaidosa arrogância. A de vocês diz palavras jactanciosas de vaidade. Sabe o que é que significa aqui, na primeira parte que eu li, com palavras de vaidosa arrogância, ou na sua tradução de jactanciosa de vaidade? O que Pedro está dizendo é que esses falsos mestres, eles usam frases belas, mas sem nenhum sentido. Trata-se de uma descrição exata das palavras de vários pastores liberais e membros de seitas. Eles são grandes oradores, eles têm um vernáculo cheio, eles são bons na oratória, são grandes oradores, cativam o público com a sua dicção, com a sua retórica majestosa, têm argumentos incríveis que de fato vão lhes convencer de que isso pode. Viver, por exemplo, viver uma vida longe do Senhor, apesar de estar professando o seu nome. Porque qual é a crítica de Pedro? É que esses falsos mestres, eles andavam em libertinagem. Não é, irmãos, veja bem, ele não está condenando alguém aqui que caiu no pecado, mas que está arrependido. Não é essa a crítica. A crítica é aquelas pessoas que vivem no pecado e dizem, irmãos, isso é besteira, não é pecado não. Pode viver, está certo e tal. E aqui Pedro está condenando justamente isso. Ele vai convencer, não, gente. É porque é radicalismo demais ali. Aqui tem uma nova forma de viver, um novo cristianismo. Um cristianismo mais moderno. Uma vida cristã mais sem ser com essa religiosidade. E eles convencem a pessoa de que viver uma vida longe do Senhor. E pode sim professar o seu nome. E aí essas palavras jactanciosas de vaidade é que fisgam. É que pegam a isca. Que é um engodo. E as pessoas dizem, é mesmo. Não tem para que tudo isso também não. Então, o seu vocabulário erudito atrai aqueles que não têm discernimento. Aqueles que são novos convertidos, ou aqueles que estão na igreja há tempos, mas não estudam a palavra porque você está aqui. Por exemplo, você pode vir aqui 40 anos. Se você não tiver uma vida devocional durante a semana de estudo, você vai ser um completo infante, imaturo e juvenil. Porque os sermões aqui de sábado e domingo, eles não têm a capacidade de fazer por si só você crescer sem que você tenha uma busca de uma vida devocional íntima com o Senhor todos os dias. Por exemplo, essas crianças que estão aqui, as irmãs aqui da igreja, elas não têm condições de competir com tudo que essas crianças veem na internet, com aquilo que elas escutam na escola, por parte dos colegas, tudo. Dá 1 hora e pouco as irmãs achando que elas vão fazer milagres, não vão. Isso é loucura. Isso é dever dos pais. Aqui é apenas um auxílio na caminhada cristã. Aqui deve ser uma continuidade do que você faz com seus filhos em casa. Então, os falsos mestres, ele vai seduzir justamente essas pessoas. Ou novo convertido, ou um cara que é antigo, mas não estuda, não busca, não tem uma vida piedosa. Aí o seu vocabulário erudito atrai aqueles que não têm discernimento. O que falta em conteúdo em seus sermões é compensado por uma apresentação muitas vezes enérgica e dogmática. E a estratégia dos falsos mestres consiste em engodar as pessoas
com promessa de satisfação ilimitada de todo desejo, qualquer desejo e paixão. E eles ensinam que os apetites do nosso corpo não devem ser refreados, pois foram criados por Deus. E aí, Pedro diz, vaidosas arrogâncias, no versículo 17. Ou seja, esses falsos mestres carimbam a si mesmo como iluminados. Fazem uma viagem rumo ao topo, e lá de cima eles soltam palavras jactanciosas, consideram superiores aos demais, buscam glória para si mesmos e não hesitam em receber glória dos homens. Andam na contramão do caminho da piedade e da humildade. E aí Pedro vai dizer que os falsos mestres são enganadores que afastam as pessoas. Veja os versos 18. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem quem? Seduzem os que quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. O que Pedro está dizendo aqui é que os falsos mestres são agentes do engano. Alimentam-se da mentira e vomitam a falsidade. Suas palavras são armadilhas de morte. O pecado grosseiro, irmãos, dos falsos mestres era corromper os cristãos relativamente novos, almas inconstantes. Sabe quem são esses que ele seduzem? Os inconstantes do versículo 14. Vá para o versículo 14, olha o que é que ele diz. É o mesmo, irmão. Esses que os falsos mestres enganam é os inconstantes. Olha, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem quem? Os instáveis. Ou na sua pode dizer, os inconstantes. Entendeu? São os mesmos grupos, eles iludem. As massas seguem ele. Inclusive nos versículo 1, quando diz que eles vão trazer heresias secretas, o texto vai dizer nos versículo 1 do capítulo 2, versos 1, vai dizer que muitos seguem eles. E esses muitos são esses aqui, dos versículos 18, que afastam eles, os de almas inconstantes. Os falsos mestres, irmãos, eles estão rendidos à imoralidade, uma falsa teologia, não pode produzir uma vida santa. Por serem corrompidos na doutrina, são corrompidos na conduta, são corrompidos no caráter. Se o engano é o seu propósito, as paixões carnais e a libertinagem são um método que usam para arrastar pessoas inconstantes. Eles gostam de influenciar aqueles que estão interessados na verdade. O cara se converteu há pouco tempo, não sabe de nada. Não, vem cá. Aqui tem um caminho legal aqui para tu. Esse caminho aí, cara, ó, isso aí é muito. Eles gostam de influenciar aqueles que estão interessados na verdade. São lobos que buscam devorar as ovelhas. São animais carnívoros. Pedro usa, inclusive, animais irracionais para falar deles, que caçam os membros mais fracos das manadas. Sendo assim, os falsos mestres, eles concentram-se sua atenção nos recém-convertidos. Os crentes que ainda não tiveram tempo suficiente para crescer na graça e no conhecimento, no entendimento da fé cristã, têm de suportar o assédio dos apóstatas. Esses indivíduos, eles são inconversos, irmãos, que em outros tempos se haviam entregados livremente a prazeres pecaminosos, mas que mudaram de atitude. Tantos falsos mestres. O falso mestre, irmãos, um dia veio aqui, fez uma profissão de fé, passou o tempo, depois acabou subindo no púlpito da igreja, acabaram dando um cargo a ele. E assim surgem os falsos mestres. Ou sai de uma denominação, abre uma congregação. E também os que seguem a ele são pessoas que vieram à igreja. E muitas pessoas nem nasceram sequer de novo. E são pessoas que se livraram momentaneamente de uma vida pregressa de pecado e que quiseram mudar atitudes pecaminosas, decidiram mudar de rumo, virar a página, começaram a frequentar a igreja. E em vez de ir a uma igreja bíblica séria que ensina essa doutrina, entraram num lugar onde esses falsos pastores, esses falsos mestres realizavam seus cultos.
E em vez de ouvir o verdadeiro evangelho da salvação mediante a fé em Cristo, ouvem sermões permissivos e complacentes com o pecado. Ficam surpresos esses que entram lá, pois pensavam, por exemplo, que ali era pecado e ali que o que eles pensavam que era pecado era errado e condenado pela igreja. Descobrem nesse lugar que o pecado, o que eles achavam pecado, recebe a aprovação. Mas eu achava que não é pecado não, é? Só que esses falsos mestres, eles são escravos dos próprios pecados. O verso 19 diz isso, olha. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Os falsos mestres colocaram a liberdade contra a lei e descambaram para a licenciosidade. São os especialistas em pregar o que o povo gosta de ouvir. Por isso, irmãos, que uma mensagem palatável para o meu ego, para mim, os falsos mestres eles são experts nisso, porque ele fala o que você quer ouvir. Veja o que David Leonardo disse, por exemplo, ele disse: Jesus é o coração de Deus. Agora o coração de Jesus é você. Você é o centro do coração de Jesus. Irmão. É por isso que tem louvores que dizem assim: você é ouro puro de Ofir. Não, irmãos, tu és um pecador depravado, salvo pela graça de Deus. Jamais falam sobre arrependimento. Arrependimento, santidade, nova vida, não. Inferno, pregam uma graça barata, anunciam outro evangelho, um falso evangelho. Falam sobre liberdade, mas sem novo nascimento. Falam sobre salvação sem arrependimento. Eles mesmos, porém, são escravos da corrupção, porque são dominados pelo pecado e deles são escravos. Antes de ir para o trabalho, todos os dias eu passo lá na casa de mãe para pegar o café e levar para o trabalho. E aí ela sempre está numa Rádio Viver. Irmãos, eu chego lá, falar rapidinho. Ela, se vocês perceberem, que eu não posso chamar de hino, né, que é um confronto aos hinos. A letra é antropocêntrica o tempo todo. O Senhor vai fazer isso por ti, porque tu, meu irmão, é um humanismo misturado com antropocentrismo desgraçado, que eu olhar assim e digo: Senhor, está repreendido em nome de Jesus esse canto que quietou lá no inferno. Porque você vê, irmãos, que Deus, no máximo da hipótese, é um gênio da lâmpada mágica. Você, eu no centro. Você vê como as coisas invadiram. Isso não é hino não, irmãos. Isso não é hino não. E quando os ministros apóstatas discorrem sobre liberdade, tem em mente a autonomia em relação à autoridade divina e a permissão para pecar. Não falam, portanto, da verdadeira liberdade, mas sim da pior forma possível de escravidão. Eles mesmos são escravos da corrupção, presos pelas correntes do desejo e vícios perversos, incapazes de se libertar. E aí, meu irmão, Pedro vai entrar agora a mostrar o destino deplorável dos falsos mestres. E aí nós vamos para a última parte do nosso estudo, que dos versos 20 a 22, Pedro vai mostrar agora, ele conclui sua análise sobre os falsos mestres, falando sobre o juízo inevitável de Deus que virá sobre ele. Versos 20. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Estão
em pior estado do que no princípio. Os falsos mestres e os que seguem ele, tá? Aqui está o bojo completo. Os líderes e os liderados se recusam em se conformar à fé que conhecem e os deixa agora, por se recusar, no estado pior do que antes. Os falsos mestres, irmãos, eles saíram de dentro das igrejas. Na primeira epístola de João, não precisa abrir, mas você pode tomar nota, no capítulo 2, versículo 19, sabe o que é que João diz? Eles saíram de nós, mas não eram nossos. Se fosse dos nossos, teriam ficado. O propósito deles é arrastar os discípulos atrás de si. Houve um tempo em que esses falsos mestres e os seus liderados e os que os seguem, eles professavam uma fé ortodoxa, uma fé, a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A doutrina sã, saudável. E aí houve um tempo que eles confessavam, só que com o tempo, porém, abandonaram a sã doutrina e passaram a sustentar com arrogância e exclusividade, como fazem, por exemplo, seitas, outros pontos de vista. O resultado foi a apostasia, irmãos. Eles são apóstatas. Eu creio na apostasia, sim, que alguém pode apostatar da fé, mas não os verdadeiros, entendeu? Eu creio que a apostasia é possível, sim, por aqueles que fizeram uma mera profissão de fé em Cristo. Até porque a palavra pistis, no grego, para fé, tanto pode significar uma fé que foi feita e proclamada de maneira genuína, como também para uma pública profissão de fé que não necessariamente seja uma fé que de fato seja verdadeira, mas apenas fé de lábios. E esses são apóstatas. E entenda bem, irmãos, apóstolo não é alguém que saiu da igreja e está ali no bar, e está nos cantos e diz assim, eita, eu estou desviado, eu sei que eu estou errado. Esse não é o apóstata, não é. O apóstata é aquele que sai e ele agora começa a combater e estudar e formar um bojo de doutrina contra a fé cristã. Não é aquele cara que diz assim, irmão, eu estou errado, eu estou desviado. É aqueles que dizem assim, né? Que na realidade é desviado, é que é um perdido, nunca foi salvo. Mas não é esses. É aqueles que lutam quanto mais contra a fé cristã. O pecado desses falsos mestres não é de ignorância, irmãos. Eles conheciam a verdade e a si mesmo desprezavam. Os falsos mestres chamam a escravidão de liberdade e as trevas de luz. Este é um estado que eles não têm mais volta, porque eles apostataram. Não porque Deus esteja indisposto a perdoar, mas porque eles persistem nesse caminho e recusam-se a aceitar o perdão. Aí veja o que é que Pedro diz no versículo 21, que era melhor que nunca tivesse conhecido. Pedro diz, teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Irmãos, entenda bem, quanto maior o privilégio de uma pessoa, maior a sua responsabilidade. Quanto maior o seu conhecimento da verdade cristã, maior a obrigação de viver de acordo com eles. E Pedro diz, seria melhor que nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que conhecendo, após conhecê-lo, voltar à impureza do pecado. Por que Pedro diz isso? Queridos, entenda bem, de uma vez por todas. A fé cristã, ela ensina, de fato, uma eternidade no inferno. Um castigo eterno. Isso é um fato. Só que a própria Bíblia que ensina um castigo eterno, ela ensina também níveis de castigos diferentes. Porque muitas vezes nós já vai para o inferno, nós achamos que todos vão para o inferno recebendo o mesmo grau de punição. E não é isso que as Escrituras ensinam. Já começa por aí. O próprio Jesus, ele diz que haverá mais rigor e menos rigor. Ai de ti, Corazim,
ai de ti, Betsaida, 2 cidades judaicas. Porque se em Tiro e em Sidom, 2 cidades gentílicas, fosse operado os sinais que foram operados em vocês, há muitos eles teriam se arrependido. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatidas até o inferno. Pois eu digo, Jesus, tá? Que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Queridos, o inferno é eterno, a punição é eterna? É. Mas não pense que o mesmo grau de castigo vai se destinar a todos. Não vai. Hitler tinha conhecimento da fé cristã. Era amigo de muitos padres na época. Existe um aborígene, um índio. Nós já vimos aqui, de acordo com Romanos 1, capítulo 1, que não tem essa história do índiozinho inocente. Todo mundo já tem um conhecimento. Esse conhecimento da revelação geral não é suficiente para salvá-lo, mas já é suficiente para condená-lo. Ele não vai chegar diante do dia do juízo e dizer assim, eu não sabia que existia um Criador. Pedro diz assim, Paulo diz, aliás, no capítulo 1, versículo 20, Paulo diz assim, para que eles fiquem inexcusáveis. E a palavra lá, inexcusáveis, ou na alguma tradução indesculpáveis, é a palavra grega anapologetos, que vem de onde vem a palavra apologia. Qual é a apologia? Uma defesa que você faz de algo. Ele está dizendo, lá não vai ter apologia, não diz assim, Senhor, eu não sabia. Você sabia sim. Mas voltando para cá, por que Pedro diz, era melhor que não tivesse? Porque a punição será em maior grau. Esses mestres tinham dado as costas às verdades que um dia professaram. O resultado é que no dia do juízo serão mais culpados diante de Deus dos que seriam aqueles que nunca ouviram o evangelho. E aí pode tirar essa ideia também da sua cabeça romântica, porque eu estou dizendo isso, daqui a pouco o cara vai para o outro polo achando, se não escutar o evangelho, Deus vai dar um jeito. Vai dar um jeito, coisa de nenhuma, vai para o inferno, irmãos. Esse é um ponto. O ser humano sabe que há um Deus. Porque se a ignorância fosse um álibi para o camarada ser salvo, pelo amor de Deus, vamos parar de investir em missões agora, porque a gente está trazendo mais juízo para aqueles. Imagina uma tribo de 10 pessoas, está lá, aí o cara está lá, a ignorância vai permitir-los que eles vão ser salvos. Aí chega a gente lá, fala do evangelho, o cara diz, ô infeliz, 5 se convertem e 5 não se converteram. O cara diz, não era melhor que tu ficasse lá, infeliz? Porque eu era ignorante até agora. Agora tu chegasse, eu estou lascado. Pelo amor de Deus, pare em missões em nome de Jesus, é melhor, porque ignorância salva. Salva não, meu querido. A gente faz missões porque a gente sabe. Vai para o inferno. Mesmo nível? Não. Deus é justo, mas vai. Porque se a ignorância fosse um meio para que as pessoas pudessem ser salvas, pare de fazer missões, porque você está trazendo mais juízo ainda. Não vamos cair nesse erro. E que não queira ser mais amoroso do que Deus. Esses mestres, eles deram as costas ao evangelho. A heresia, irmãos, é um grande mal. E os hereges serão julgados com maior rigor. Fica com raiva de Ed Macedo, não. Às vezes a gente quer torcendo para esses camaradas morrer. No fundo do coração, às vezes, meu coração mal deseja isso. Mas eu peço perdão a Deus e digo, Senhor, quem está no trono é o Senhor, não sou eu. O Senhor sabe como faz. Mas eles serão julgados com maior rigor. Eles não escaparão no dia do juízo. Eles não serão inocentados, irmãos. Será a grande ruína daqueles que fizeram tropeçar o povo de Deus e desviaram as pessoas do caminho da verdade. E aí Pedro vai falar agora da tragédia do retorno. Versículo 20, de número 22. Confirmaram-se neles que é verdadeiro o provérbio. O cão voltou ao seu vômito. E ainda, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Essas pessoas ilustram bem o adágio, certo adágio verdadeiro sobre o cão que voltou ao seu próprio vômito, repugnante. E a porca lavada que voltou a revolver-se no lamaçal. Irmãos, é significativo e pertinente e cirúrgico que o Espírito Santo tenha levado Pedro a usar tanto o cão
quanto a porca como ilustrações. Por quê? Porque o cão e a porca são animais, segundo a lei de Moisés, eram animais imundos. Então não foi à toa que ele usou. Ele pegou dois animais, de acordo com o Levítico, e com todo o Pentateuco, com toda a lei de Moisés, e ele pega esses dois animais, que do ponto de vista da lei de Moisés, entenda bem, irmãos, eu só para deixar bem claro, né? Quando eu digo a lei de Moisés, é que Moisés não tem lei, não, é a lei de Deus, é porque é só para poder usar a lei de Moisés, mas é a lei de Deus. Moisés não tem lei nenhuma, é a lei de Deus. Então o que é que acontece? Ele pega esses dois animais, pois segundo a lei de Moisés, ambos eram animais imundos. Ele fala do cão. Irmãos, o judeu, ele não tratava cachorro como a gente trata hoje. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, irmãos, não com a nossa visão, não com a nossa ótica. Por isso que é importante estudar contexto histórico, cultural, tudo da época, para nós não cometermos um anacronismo. Um anacronismo é você atribuir uma coisa da nossa época que não existia naquela época, né? A mesma coisa que eu dizia assim, acho que foi alguns irmãos, foi um irmão aqui, né, do passado aqui da Vida Nova, geralmente os irmãos me contam aqui, que algum irmão daqui, da época da Vida Nova, falando da libertação do povo de Israel, diz, não saiu não sei quantos mil fora de bicicleta na época. A gente sabe que não existia bicicleta na época. Então isso é o anacronismo, é você usar uma coisa do seu contexto e botar para lá. Meu irmão, não existia bicicleta na época do Êxodo. Então, às vezes nós olhamos, o cão voltou. Meu amigo, não pense, por exemplo, que o que é que nós temos hoje? Como é que os animais são tratados hoje? Os animais são tratados hoje. Hoje existe pai de pet. Irmãos, olha, pelo amor de Deus, o provérbio diz que a gente tem que tratar bem os animais. Mas do jeito que está hoje, não me convença que isso é normal, não, irmão. Está fora do normal, queridos. Aniversário para cachorro, gente. Irmãos, pelo amor de Deus, você comemorar aniversário para cachorro. Tem pessoas que gastam, tem pessoas, irmãos, que ele não tem misericórdia de quem está passando fome, não. Agora, de um cachorro. Gente, isso não é normal. Se você estuda um pouquinho de história, você vai saber que toda sociedade que os animais foram elevados, houve apatia em relação aos seres humanos. Os seres humanos foram mortos. Mas eu quero só dizer o seguinte, o judeu, não pense quando fala de animal, que o judeu tratava, aquela civilização tratava cachorro como vocês tratam hoje, que tem direito a cachorro. Vê quem ganhou em primeiro lugar para vereador em Caruaru aqui. Irmãos, eu não estou criticando que não devo tratar animal, não. Eu sou bíblico. O provérbio diz que o homem justo, piedoso, ele trata bem os animais dele. Mas eu fico curioso, por que não ganhar alguém que está envolvido em causas humanitárias de homens? Mas quem, em primeiro lugar, é quem está envolvido em coisas de animal. As coisas estão um pouquinho revertidas, irmão. Não é normal isso, não. Mas o que é que acontece? Um judeu ele não tratava cachorro como a gente trata hoje. Bota o cachorro na cama, beija a boca do cachorro. O cachorro fica com... Vou conversar com o meu cachorro. Aí começa a conversar com o cachorro. Irmãos, naquela época o cachorro era tratado para ficar ali debaixo da cama, comia o resto. Ficava fora da casa, o cachorro não ficava dentro da casa. Eu não estou dizendo que é para maltratar os animais, tá? Para não achar que... Estou dizendo isso. Então o cachorro era tratado na época dos judeus ali com desprezo. Para vocês terem uma ideia, o judeu considerava um cachorro como um animal imundo. E o que dizer do porco? Ele está dizendo que cachorro, lá naquela época, comia, na verdade, resto de comida, impurezas, comida, lixo. Naquela época, tá? Para a gente entender melhor. Ele não comia Pedrigui Champions, nem Fresh Chris, que passa aquele comercial da ração de gato. Não, irmãos. Eles comiam comida estragada, virava lata ali, carniça. Então, a ideia aqui é que um cachorro que comeu uma coisa contaminada, aquilo que lhe fez mal, e vomitou. E que o porco, ele fala do cachorro e do porco. O porco gosta de quê? O porco gosta de rolar na lama, irmãos. Para quê? Eu não sei se vocês sabem, mas o porco ele rola ali na lama, porque a lama é o protetor solar dele para os insetos.
e para ele se proteger do sol. Porque o sol, quando bate na pele do corpo do porco, ele incomoda o porco. Então, quando ele chafurda-se ali, ele começa a rolar ali no lamaçal, é para duas coisas. Aquilo é o protetor solar dele, para os insetos e para o sol. E aí você vai lavar o porco, passa o vassourão no bicho, ele fica rosadinho, bota um perfume francês nele, uma fita de cetim. Meu amigo, quando ele vê a lama, ele vai dar um grito, ele só não vai dar aleluia porque ele não fala, mas ele vai dar um grito de alegria tão grande, porque o instinto dele, irmãos, ele precisa colocar o protetor solar dele, que é a lama, revolver-se, ele precisa se livrar daquele inseto. Então, por mais que a porca esteja lavada, cheirosinha, ela vai se alegrar em envolver-se na lama, de lá para cá, de cá para lá. Vai ser a maior alegria da porca lavada voltar-se à lama, melando-se lama novamente. E aí eu quero que vocês observem os versos 20, quando ele diz assim: se tendo escapado das contaminações do mundo, irmãos, veja bem comigo aqui. Ele diz que o cachorro voltou ao próprio vômito. O cachorro, ele comeu algo contaminado, algo podre, algo infeccioso, toda a imundícia, e aí o cachorro faz o quê? Ele vomita aquilo ali. Colocou para fora a contaminação. E a porca, ela é lavada, ela se livrou daquela impureza de forma momentânea, as lamas, e aí toda a sua imundícia foi tirada, tanto do cachorro quanto da porca. Mas então, o que acontece com o cachorro? Ele tinha acabado de vomitar, tinha colocado a contaminação para fora, sabe o que é que ele faz? Ele começa a lamber o próprio vômito. Aquela impureza que estava dentro dele, ele começou a vomitar. Ele volta ao seu próprio vômito ali. Ele volta àquela impureza que seu organismo jogou para fora. Ele lambe, come tudo de novo. Às vezes o próprio cachorro come as próprias fezes dele. A porca, do mesmo jeito, ela vai pegar aquela contaminação exterior, né, de que ela se lembra, tinha ficado livre, e ela vai se envolver ali, se voltar para aquela contaminação. É o prazer do animal estar ali. Esse provérbio que Pedro cita aqui, e aí eu quero abrir uma digressão, um parênteses aqui, porque todas as pessoas que creem que salvação se perde, jogam esse texto, e fique muito atento nisso. Porque no dia que você estiver debatendo, discutindo com alguém que afirma que salvação se perde, um dos textos é esse aqui. Só que eu quero que você entenda que o provérbio e esse versículo aqui não sugere de maneira alguma que os animais sofreram mudança da natureza. Aqui está dizendo que a porca, a ovelha virou porca. Não é isso que está lendo aqui. Em nenhum momento está dizendo que a natureza do cão e da porca foram mudadas, que sofreram uma mudança de natureza. Eles eram imundos, irmãos, antes do vômito e do lamaçal. E continuaram imundos quando voltaram para eles. E o maior castigo dos falsos mestres é que eles serão entregues à sorte que escolheram. A qualidade horrível e irrevogável do inferno acha-se justamente aqui. Deus, ele vai confirmar a escolha deliberada do homem. No fim, todos nós vamos para o nosso próprio lugar. No final, os remidos foram aqueles que disseram a Deus: Deus, seja feito a tua vontade. E aqueles que vão para o inferno são aqueles a quem Deus vai dizer: seja feita a sua vontade. Tome, não era isso que você queria? O cachorro que ao vomitar se vê livre da corrupção que havia dentro dele, não deixa o assunto em paz. Ele tem que voltar lá e cheirar e lamber o vômito. A porca que se vê livre da corrupção que havia deixado fora dela, pelo esfregamento de uma escova, por exemplo, não pode resistir, ela volta lá e rola na lama. O porco foi lavado por fora, mas continuou sendo porco. O cão foi limpo por dentro ao vomitar, mas continuou sendo cão. O porco parecia melhor e o cão
se sentia melhor, mas nenhum dos dois havia mudado sua natureza. Cada um continuou tendo a mesma natureza, não uma nova natureza. Por isso que quem vem para esse texto para dizer que salvação se perde, não está nem sequer sabendo interpretar e lendo o texto. Se o texto dizia assim, que a ovelha virou a porca, aí nós temos problema, porque ela era ovelha. Mas aqui não está dizendo que era ovelha. Cada um continuou tendo a mesma natureza, não a natureza nova. Isto explica porque os dois voltaram à sua antiga vida, faziam parte da sua natureza. Os cristãos verdadeiros, irmãos, receberam uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. Essa passagem não deveria ser usada para ensinar que os verdadeiros remidos, crentes do Senhor Jesus, podem cair da graça e se perder. As pessoas descritas aqui como porcos e cães jamais foram verdadeiramente regenerados. Jamais receberam uma nova natureza. Demonstraram, pelo seu último estado, uma reforma exterior. Mas uma reforma exterior não é apenas insuficiente, como também perigosa, pois pode conduzir uma pessoa a uma falsa segurança. Eu tenho o maior medo quando alguém chega, eu converso, tu se converteu? Não, desde pequeno, eu estou da igreja desde quando eu nasci. Eu sei, irmãos, que tem pessoas que estão na igreja desde pequeno e que não lembram de dar conversão, isso é normal. Mas às vezes tem pessoas lá acreditando que por ter vivido aquilo todinha é sinônimo de segurança e vive numa falsa segurança. O homem só pode receber uma nova natureza através do novo nascimento. Pode nascer de novo somente por meio do arrependimento para com Deus e da fé em Jesus Cristo. O que é que esse texto nos ensina, irmãos? O que é que esse texto ensina a nós? Em primeiro lugar, ele nos ensina que a natureza determina o desejo. Irmãos, o porco quer remover-se, chafurdar na lama, e o cão quer voltar ao seu vômito, porque é da natureza deles, irmãos. Mas as ovelhas, elas anseiam por pastos verdejantes. Eu nunca vi ovelha ficar feliz quando derrama para ela lavagem. Ela gosta de pastos. Então, a primeira coisa é que a natureza, ela determina o desejo. Mas a natureza também determina o comportamento. As águias voam, os golfinhos nadam, porque é de sua natureza proceder desse modo. A natureza determina também o ambiente, irmãos. Os esquilos sobem nas árvores, as toupeiras fazem tocas debaixo da terra e as trutas nadam na água. Faz parte da natureza. A natureza também determina a associação. Os leões andam em bando, as ovelhas em rebanho, os peixes em cardume. Se a natureza determina os desejos, se temos dentro de nós a natureza de Deus, então devemos ansiar por aquilo que é puro e que é santo, porque Deus é santo e puro. Então não acredito, irmãos. Eu, particularmente, biblicamente, eu não tenho base para acreditar que alguém diz assim, faz 15 anos que eu estou sem comunhão com Deus, mas eu sou salvo. Meu irmão, não acredito nisso. Se ele chegar no paraíso, glória a Deus, é pela graça, eu quero que vá para lá mesmo, mas eu não acredito. Porque tem a ver com natureza. Em segundo lugar, o que é que esse texto nos ensina? Irmãos, nós temos que entender a igreja visível e a igreja invisível. O que é a igreja visível? A igreja visível é isso daqui, ó. É todo mundo que professa ser de Cristo. Verdadeiros ou não, entendeu? É a cristandade em geral. Isso é a igreja visível. A igreja invisível, se a igreja visível é composta por cristãos genuínos ou não, a igreja invisível é aquela que é composta só pelos genuínos. E nós podemos entender que, falando da igreja invisível, muitas ovelhas estão fora e muitos lobos estão dentro. Porque nós sabemos que tem ovelhas de Cristo a serem resgatadas. Então você vai perceber que muitas ovelhas estão fora e muitos lobos estão dentro. E aí, meus irmãos,
a responsabilidade de nós termos um púlpito saudável, profundo, viril. Por quê? Porque o falso evangelho, ele faz com que o porco se sinta confortável acreditando que é ovelha. Sabe por quê? Porque ele chega aqui, não é confrontado, não fala de pecado, não confronta a salvação. Nascesse de novo mesmo, bicho, quais são as tuas evidências? Não. Ele recebe todos os sábados e domingos uma mensagem palatável que agrada o ego dele. E ali ele fica. Por quê? Porque o falso evangelho ele vai fazer com que o porco sinta-se confortável mesmo, acreditando que é ovelha, enquanto continua rolando na lama. Queridos, as ovelhas, elas podem cair na lama, sim, do pecado. Cristãos genuínos podem, sim, passar por momento de fraqueza espiritual, de se contaminar em pecado que até ímpios nem chegam. O remito pode... Mas somente os porcos gostam de viver lá. Ele, por um quebrantamento ou por algumas coisas que Deus pode produzir na vida dele, tempestades, ele vai voltar. Ele vai voltar. Mas só os porcos permanecem na lama. Por isso, meus queridos, qualquer dita igreja que afrouxa o evangelho, ele está colocando para dentro porcos se achando como ovelhas. Não acredito em nenhuma igreja que não confronta o pecado, que não fala do inferno e que não confronta o pecador. Isso aí é um Lions Club, é qualquer coisa, e talvez até um pseudo pregador em frente pregando o evangelho. Que nós possamos, irmãos, crescer na graça e no conhecimento acerca dos falsos mestres e acerca também da nossa natureza. Será que nós somos ovelhas de fato e a nossa natureza testifica isso? Ou nós somos porcos se achando ovelha e confortável no lamaçal do pecado? Deus abençoe a vida de vocês todos.